No coração do Japão, há uma montanha que abriga um segredo arrepiante. Uma montanha que não é apenas uma montanha, mas um vulcão ativo fervendo silenciosamente com uma energia potente. Este é o Monte Mihara, uma maravilha natural e um paradoxo de beleza e perigo aninhado na ilha de Tsushima. Monte Mihara, um nome que ressoa com um ar de intriga e mistério, é um lugar onde o núcleo de fogo da Terra é desnudado, onde a lava derretida moldou e remodelou a paisagem ao longo de incontáveis milênios. Este vulcão é alto e orgulhoso, seu pico perfurando o céu a uma altura de 764 metros, um farol que pode ser visto do continente em um dia claro. Suas encostas escarpadas, cobertas com uma mistura de vegetação exuberante e rocha estéril, aumentam seu fascínio único. A ilha de Tsushima, onde fica o Monte Mihara, fica a apenas 100 km ao sul de Tóquio, a movimentada capital do Japão. Essa proximidade com uma das cidades mais populosas do mundo traz um certo contraste com a solidão e tranquilidade que o vulcão oferece. No entanto, não são apenas os atributos físicos de Monte Mihara que chamam a atenção. Há um certo magnetismo que este vulcão detém. Não é apenas o poder inspirador da natureza que representa ou as vistas deslumbrantes que oferece. Há algo mais profundo, algo mais sombrio. É uma parte da história da montanha que é tão complexa e em camadas quanto os estratos de rocha e cinzas que compõem sua forma. De fato, Monte Mihara não é apenas uma maravilha geológica, é um lugar repleto de significado cultural, no folclore e na memória coletiva do povo japonês. É um lugar que ao longo dos anos se tornou símbolo de muitas coisas, algumas delas bastante inquietantes. No entanto, sob seu majestoso exterior, Monte Mihara esconde um conto de tristeza e desespero. E à medida que nos aprofundamos na história desta montanha enigmática, vamos descobrindo as camadas de sua história, revelando uma narrativa que é tão cativante quanto trágica. Para entender completamente a história de Monte Mihara devemos viajar de volta ao seu nascimento. Imagine a crosta terrestre, uma vasta colcha de retalhos de placas tectônicas se deslocando e moendo, precisamente onde a placa do Mar das Filipinas subduz sob a placa de Okhotsk. Monte Mihara nasceu. Esse processo de subducção força o magma a subir, criando um espetáculo de fogo que conhecemos como vulcão. Ao longo dos tempos, Monte Mihara viu períodos de atividade e dormência, como uma fera adormecendo um despertar. A erupção mais notável ocorreu no início do século XX, demonstrando o poder bruto e explosivo da natureza de uma forma que deixou uma marca indelével naqueles que a testemunharam. Este estratovulcão ativo com sua forma clássica de cone tornou-se um assunto fascinante de estudo para geólogos e um marco icônico para moradores e turistas. Nascida das forças mais ferozes da natureza, Monte Mihara sempre foi um espetáculo de se ver. No entanto, o fascínio de Monte Mihara se estende além de suas maravilhas geológicas. Esta majestosa montanha com seu coração de fogo e beleza acidentada há muito tempo ocupa um lugar significativo na tapeçaria cultural e histórica do Japão. Imerso no rico folclore e mitologia da Terra, Monte Mihara tem sido reverenciado como um símbolo de poder e mistério. As lendas falam de deuses e espíritos antigos que residem em suas profundezas, um testemunho de seu status sagrado entre as pessoas. Esses contos, passados de geração em geração, reforçaram a mística da montanha, lançando um feitiço de fascínio que atrai continuamente os curiosos e os aventureiros. Mas a influência da montanha não para na mitologia. Também deixou sua marca no âmbito da arte e da literatura. Dos intrincados traços das pinturas tradicionais japonesas aos versos evocativos da poesia clássica, Monte Mihara tem sido uma musa para inúmeros criativos. Suas paisagens etéreas foram imortalizadas na tela e em palavras, agitando emoções e acendendo imaginações. Além disso, o impacto da montanha se estende à economia local. Sua combinação única de esplendor natural e significado cultural transformou em um imã para o turismo. Os visitantes vêm de todos os cantos do mundo, ansiosos para experimentar as vistas inspiradoras da montanha, aprender sobre seu passado histórico e fazer parte de seus vibrantes festivais e rituais. Esse afluxo de turistas não apenas impulsiona a economia local, mas também ajuda a preservar e propagar o patrimônio cultural associado a Monte Mihara. No entanto, embora esses aspectos do fascínio de Monte Mihara sejam esclarecedores e enriquecedores, há outra faceta em seu fascínio, uma faceta envolta em melancolia e mistério, uma faceta que tornou a montanha infame em todo o mundo. Mas é um fascínio mais sombrio que trouxe ao Monte Mihara sua fama mais notória. Sob sua beleza, o Monte Mihara carrega um fardo pesado.
À sombra de suas vistas pitorescas e coração de fogo, Montmirarat tem sido uma testemunha silenciosa de um capítulo trágico da história humana. Esse capítulo começou a se desenrolar na década de 1930, época em que o vulcão se tornou tragicamente sinônimo de uma tendência de suicídios. As razões por trás desse padrão de partir o coração são complexas e multifacetadas, tocando em pressões sociais, desespero pessoal e um contexto cultural que às vezes estigmatizou as lutas de saúde mental. Sem sensacionalizar ou romantizar essa realidade sombria, é crucial entender que muitos daqueles que escolheram acabar com suas vidas no Montmirarat estavam lutando com profunda dor e desespero. Alguns foram pegos no meio do desespero romântico, suas histórias popularizadas pela mídia inspirando tragicamente uma onda de incidentes imitadores. Outros estavam presos por dificuldades econômicas, sentindo-se encurralados por uma sociedade que eles sentiam que não oferecia escapatória. À medida que a tendência crescia, a comunidade local e o governo se deparavam com uma tarefa difícil: como preservar a dignidade e o fascínio dessa maravilha natural e, ao mesmo tempo, trabalhar para evitar novas tragédias. Uma abordagem multifacetada foi realizada com foco em iniciativas de saúde física e mental. Barreiras foram erguidas para impedir o acesso às áreas mais perigosas do vulcão e placas foram colocadas oferecendo mensagens de esperança e números de linhas de apoio. Mas talvez o mais importante, esforços foram feitos para mudar as atitudes da sociedade em relação à saúde mental. Os serviços de aconselhamento foram ampliados e campanhas públicas foram lançadas para conscientizar sobre questões de saúde mental e desestigmatizar a busca por ajuda. A mensagem era clara: tudo bem não estar bem e a ajuda está disponível. Esses esforços tiveram um impacto significativo, mas a luta continua. A saúde mental continua sendo uma questão crítica em todo o mundo, e a história de Montmirarat serve como um lembrete gritante da importância da compaixão, compreensão e medidas proativas para abordá-la. Montmirarat, um testemunho do esplendor da natureza, também se destaca como um monumento ao desespero humano. Hoje Montmirarat se destaca como um símbolo de vida e morte. Este vulcão ativo, sentinela da história, carrega um legado repleto de paradoxos. Seu conto é de beleza natural de tirar o fôlego e tragédia humana de partir o coração. No entanto, à medida que avançamos, a narrativa em torno desta majestosa montanha está mudando gradualmente. Nos últimos anos, houve um esforço consciente para enfatizar os aspectos positivos de Montmirarat. Sua beleza abundante, significado cultural e importância geológica são agora o foco principal das conversas. Esta montanha, testemunha silenciosa de inúmeras estações, viu civilizações subirem e descerem, foi musa de poetas e tema de inúmeras obras de arte. É um tesouro da história geológica, um testemunho vivo da natureza volátil do nosso planeta. As cicatrizes de seu passado, no entanto, não são esquecidas. A triste tendência de suicídios que antes assolava Montmirarat não foi varrida para debaixo do tapete. Em vez disso, desencadeou uma conversa nacional sobre conscientização em saúde mental. O governo japonês, as comunidades locais e várias organizações se uniram para acabar com essa tendência inquietante. Programas abrangentes de saúde mental, medidas preventivas e iniciativas de alcance compassivo estão agora em vigor. Montmirarat se tornou um farol de mudança. É um símbolo da determinação coletiva de proteger a vida, promover a compreensão e garantir que as histórias assombrosas do passado não se repitam. O legado da montanha, antes envolto em trevas, agora é um exemplo brilhante de resiliência e transformação. Além disso, Montmirarat é um testemunho do espírito duradouro do povo japonês. Apesar da dor e da tragédia associadas ao seu passado, eles escolheram ver a montanha não como um símbolo de desespero, mas como um farol de esperança e um chamado à ação. Montmirarat, um paradoxo de beleza e tristeza, continua a moldar e ser moldado pelas pessoas que vivem em sua sombra. É um testemunho de nossa capacidade de enfrentar nosso passado, aprender com ele e seguir em frente com esperança em nossos corações. No final, Montmirarat é mais do que apenas uma montanha. É uma mistura fascinante de maravilhas naturais, significado cultural e uma visão pungente da tragédia humana. Viajamos desde seu nascimento ardente, maravilhando-nos com as espetaculares forças geológicas que esculpiram sua forma. Traçamos os passos daqueles atraídos por seu fascínio majestoso, atraídos para seus picos por uma mistura de beleza inspiradora e reverência espiritual. No entanto,
Também olhamos para o lado escuro da montanha, sua estranha reputação como um destino de desespero. Os contos daqueles que buscaram seu fim em suas profundezas ardentes são um eco assombroso da complexa interação de pressões sociais e dor pessoal. Por tudo isso, o legado de Montmilhara perdura. É um lembrete gritante do poder bruto da natureza, da profundidade de nossas tradições culturais e da esmagadora complexidade das emoções humanas. Um lembrete do poder da natureza, da profundidade de nossa cultura e da complexidade das emoções humanas. Montmilhara permanece como um testemunho da intrincada tapeçaria da vida.